Hoje vamos estudar o que a Bíblia diz acerca do regime alimentar ao longo da história bíblica. No nosso último estudo estivemos a fazer a introdução de como nos chegou a reforma para a saúde. Contudo, necessitamos observar desde o começo de como Deus tem dirigido a sua Igreja, de como Deus tem dirigido o seu povo ao longo de toda a história. Hoje damos início a este novo estudo, onde vos fazemos o convite para que nos acompanhem durante toda esta apresentação, a fim de podermos observar como Deus, através da sua palavra e por meio dos seus testemunhos, foi dirigindo a cada um dos filhos de Deus até este momento. No nosso primeiro estudo desta série sobre a reforma para a saúde, que foi mais propriamente uma introdução ao tema, estivemos a abordar como Deus enviou para este tempo uma mensagem de misericórdia para o seu povo. Como Deus, em seu infinito amor, está empenhado, está a cuidar dos seus filhos e está desejoso que nós aceitemos esta solene mensagem. Por isso iniciamos o nosso estudo, esperando que seja uma bênção para cada um de vós que nos está a acompanhar. Vamos começar com uma passagem, e é uma passagem que realmente é o ponto principal pelo qual Deus nos está a enviar esta mensagem. E esta passagem é praticamente o complemento da passagem que já havíamos lido no nosso primeiro estudo anterior, onde o Espírito de Profecia nos dizia que necessitamos para hoje de uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Vamos observar nesta passagem da autoria do pastor Alonso Trevier Jones, no Boletim da Conferência Geral de 1893. Ressaltamos que a mensageira do Senhor disse que todos os sermões que o pastor Jones proferiu nesta Conferência Geral de 1893 deveriam ser publicados e impressos para o benefício do povo. Então, aqui neste boletim com o número 41, o pastor Jones vai falar-nos sobre a reforma para a saúde. Vejamos então o que ele nos vai dizer sobre esta importante mensagem. Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma de saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. Assim podemos observar, através desta passagem do pastor Alonso Trevier Jones, que ele nos está a dar a verdadeira razão porque Deus, na sua grande misericórdia, enviou esta mensagem da reforma da saúde que vem sendo o braço direito do terceiro anjo para o seu povo. E diz que ele aqui, que esta passagem, esta mensagem da reforma para a saúde, Deus a deu para preparar o seu povo para a transladação ao céu. Por isso podemos ver quão importante é esta mensagem para o povo de Deus, para o remanescente dos últimos dias. E podemos também ver este aspecto que vamos encontrar, que a mensagem da reforma para a saúde vai acompanhada da justificação pela fé. Por isso é que a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Mas se a reforma para a saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, significa que a reforma para a saúde é o braço direito da justificação pela fé. Se nós não temos esta mensagem da reforma para a saúde, não poderemos dar a mensagem do terceiro anjo, nem tampouco poderemos dar a mensagem do alto clamor. Isto quer dizer que os que irão dar o alto clamor necessitam ter a mensagem da reforma para a saúde. Inclusive, vamos observar que se não temos a mensagem da reforma para a saúde, não estaremos preparados para a transladação ao céu. Vamos constatar neste estudo a forma como o Senhor ao longo da história bíblica tem dado ao seu povo, à sua igreja, ao seu remanescente em cada época da história, uma mensagem de saúde. Vamos ver que a mensageira do Senhor vai nos dizer novamente e vai recordar-nos o que necessitamos para estes tempos de agonia e angústia que diante de nós está. Exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada.
O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez e como ele foram fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Aqui podemos observar que nos está a ser recordado através da mensageira do Senhor, do Espírito de Profecia, que necessitamos de uma fé para os tempos de agonia e angústia, uma fé especial que será necessária para a transladação ao céu. Por isso, vamos voltar até ao Éden. Em Gênesis capítulo 1 e nos versículos 29 e 30, Deus deu a sua primeira aula sobre o regime alimentar. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a árvore dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Aqui encontramos nós, através da palavra de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, depois de ter criado o homem à sua imagem, depois de ter feito Adão e Eva, ele no jardim está a dar a conhecer o seu regime alimentar. Ou seja, Deus está a colocar as normas a Adão e Eva em relação ao que eles podem comer, ao que eles devem adquirir para alimentarem o seu corpo. Alguns pensam e creem que Deus não colocou restrições. Mas vamos ver pela palavra de Deus que ele deixou restrições especiais a Adão e Eva. Qual foi a primeira restrição que Deus deixou a Adão e Eva no jardim do Éden? A Bíblia vai dizer-nos, em Gênesis capítulo 2 e no versículo 17, o seguinte: Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Encontramos aqui em Gênesis capítulo 2 e no versículo 17 a primeira restrição que Deus está a dar a Adão e Eva. E o que Deus está a dizer é que existe algo de que Adão e Eva não podem comer. Então observamos que desde o Éden existem certas restrições no regime alimentar. Ou seja, nem tudo se podia comer no jardim do Éden, porque acabámos de ver que esta árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que Deus proibiu para se comer. Então, ainda que se pareça que tudo era bom, em Gênesis é mencionado algo que não é bom para comer, apesar de tudo no jardim do Éden ter sido criado por Deus e ainda não ter entrado o pecado. Contudo, Deus já tinha colocado, mesmo antes do pecado, a sua norma de restrição para comer. E essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em contrapartida, Deus disse-lhes que poderiam comer de toda a árvore que desse fruto, de todas as frutas e sementes. Tanto ele como os animais eram 100% vegetarianos. Mas apesar de eles serem vegetarianos, não podiam comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus lhes havia proibido. Damos-nos conta que, apesar de o pecado ainda não ter entrado no mundo, já Deus tinha colocado uma restrição. Vejamos o que nos vai dizer o Espírito de Profecia neste livro que tem por título Spiritual Gifts, que traduzido para o português significa dons espirituais. E diz-nos o Espírito de Profecia no volume 4A, na página 120 e no primeiro parágrafo, o seguinte: Adão e Eva no Éden eram nobres em estatura e perfeitos em simetria e beleza. Eram sem pecado e perfeitos em saúde. E de seguida, a mensageira do Senhor fala-nos de um contraste. Que contraste com a raça humana agora! A beleza desapareceu. A saúde perfeita é desconhecida. Em todos os lugares onde olhamos vemos doença, deformidade e imbecilidade. Perguntei a causa desta espantosa degenerescência e fui conduzida de volta ao Éden. A bela Eva foi enganada pela serpente
para comer do fruto da única árvore que Deus os tinha proibido de comer, ou mesmo tocá-lo para que não morressem. Podemos ver aqui que o Espírito de Profecia está a confirmar o que nós acabamos de dizer. Ou seja, que apesar de tudo ser bom em grande medida, Deus tinha proibido ao casal, a Adão e Eva, comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver que quando Eva decide comer do fruto desta árvore, e isso encontramos no capítulo 13 e no versículo 1 em diante, quando a Bíblia nos menciona nesta narração o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E depois o versículo 6 diz-nos: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando nós vemos aqui que Eva come do fruto da árvore que Deus lhe havia proibido comer, estamos a constatar que Eva está a quebrar a dieta do regime alimentar que Deus lhe tinha dado. Então verificamos que ela, ao optar por essa dieta, que foi semeada por Satanás, inaugurada por Satanás, eles estavam-se a afastar de Deus. Por isso vejamos o que nos vai dizer o Espírito de Profecia no mesmo livro, Spiritual Gift, volume 4, na mesma página 120, mas agora no segundo parágrafo. Eva tinha tudo para ser feliz. Ela estava rodeada de frutos de todas as variedades. Tudo isto Adão e Eva podiam comer. No entanto, o fruto da árvore proibida parecia mais desejável para ela do que o fruto de todas as outras árvores do jardim, de que ela podia comer livremente. E é onde entra a desobediência ao regime alimentar que Deus deu no Éden. Ela foi intemperante nos seus desejos. Ela comeu e, através da sua influência, o seu marido também comeu. E agora vejamos o que causa a intemperança. É uma maldição. E uma maldição recaiu sobre ambos. A terra também foi amaldiçoada por causa do seu pecado. E desde a queda, a intemperança existe sob quase todas as formas. O apetite tem controlado a razão. A família humana tem seguido um curso de desobediência e, tal como Eva, tem sido enganada por Satanás. E vejamos o que vai de seguida dizer-nos o Espírito de Profecia. E ignorar as proibições que Deus fez, lisonjeando-se de que a consequência não seria tão terrível quanto se receava. A família humana tem violado as leis da saúde e tem incorrido em excesso em quase tudo. A doença tem vindo a aumentar de forma constante. A causa tem sido seguida pelo efeito. Assim podemos encontrar aqui que a intemperança, ou seja, o desrespeito pelas leis da reforma da saúde, se tornam uma maldição, causando assim os seus efeitos, que são o aumento constante da doença na raça humana. Por isso, também Alonso Trevier Jones nos diz que a reforma para a saúde foi dada com o único propósito de preparar um povo para a transladação ao céu. Este é o único propósito pelo qual nos deu esta mensagem, pelo qual Deus está a chamar o seu remanescente para que façam esta reforma nas suas vidas. Não deu a reforma para a saúde como na atualidade alguns a têm feito, não. Alguns têm considerado a reforma para a saúde como um negócio, como algo onde podem adquirir benefícios. Alguns têm usado a reforma para a saúde para implementar certos negócios, tipo restaurantes, terapias naturais, comercialização de alimentos saudáveis, cursos de culinária, etc. Mas a reforma para a saúde não foi dada para esses fins. O objetivo da reforma para a saúde é preparar um povo para a transladação ao céu. E é de forma individual que cada filho de Deus que queira ser levado ao céu tem que estar de acordo com as normas que Deus implantou, que Deus lhe deu. Por isso, a reforma para a saúde, para nós,
É uma mensagem importante para este tempo. Vejamos o que nos continua a dizer a mensageira do Senhor no mesmo livro, mas agora no terceiro parágrafo. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que Ele desenhou para que a raça comesse. Era contrário ao seu plano ter a vida de qualquer criatura tirada. Não haveria morte no Éden. O fruto das árvores no jardim era o alimento que o homem necessitava. E agora observemos a palavra que vai ser lida aqui, porque esta palavra é aquela que nos vai ajudar a compreendermos em toda a história bíblica a reforma ao regime alimentar. Diz-nos então o Espírito de Profecia: Deus não deu ao homem nenhuma permissão para comer comida animal até depois do dilúvio. Tudo tinha sido destruído sobre o qual o homem podia subsistir, e por isso o Senhor, na sua necessidade, e agora está aqui a falar-nos após o dilúvio, deu permissão a Noé para comer dos animais limpos que ele tinha levado consigo para a arca. Mas a alimentação animal não era o artigo mais saudável de comida para o homem. Então podemos ver que esta palavra, permissão, é tão importante para compreendermos o desenvolvimento do regime alimentar ao longo da história bíblica. E até mesmo já no Éden, é-nos dito pelo Espírito de Profecia e também em Gênesis capítulo 2, que Deus não tinha dado permissão para comer certas coisas. Número 1. Deus não tinha dado permissão para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Número 2. Como acabámos de ler, Deus não deu permissão para comerem alimento animal. Porque, como acabámos de ler em Gênesis capítulo 1 e nos versículos 29 e 30, que tanto Adão e Eva e também os animais no momento da criação, todos eram vegetarianos. E Deus tinha dado as suas restrições em relação ao regime alimentar. Acabámos de ler que só foi permitido o regime cárneo após o dilúvio. Então, se nós fizermos uma linha de tempo, verificamos que a Bíblia diz-nos o seguinte. Número 1. Verificamos que nos está a falar de algo que Deus não deu permissão. E vimos que foi só depois do dilúvio que Deus deu permissão. Então podemos ver uma separação entre estes dois períodos. O primeiro vai do Éden até ao dilúvio. Neste primeiro período, Deus não deu permissão para se comer alimentos cárneos. Mas no segundo período, após o dilúvio, aparece-nos a declaração que Deus dá permissão para se comerem outras coisas que antes não eram permitidas. A própria Bíblia vai-nos relatando todos estes eventos. Vamos aqui verificar que no Éden é-nos dito em Conselhos para a Igreja, página 220 e 225, e no quarto parágrafo é-nos dito então o seguinte: Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então aqui encontramos qual era o alimento de Adão. Eram sementes e frutas, e supostamente também a árvore da vida. Mas Deus não lhe tinha dado permissão para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também não tinham permissão para comer alimentos cárneos. Podemos então observar que no Éden, como estamos aqui a ver, a dieta de Adão e Eva era a árvore da vida, sementes e frutas. Isto era tudo o que eles podiam comer. Se eles violassem estas restrições, já estariam a incorrer em desobediência. E nós sabemos que a desobediência tem um nome. E esse nome é pecado. Quando Eva e Adão decidem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles já estão a transgredir as leis de Deus que lhe tinha dado em relação ao regime alimentar. E, portanto, entraram em pecado devido à sua desobediência. Na realidade, eles simplesmente cometeram pecado por desobedecerem ao que Deus tinha ordenado. Vamos agora ver outro texto do Espírito de Profecia no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 81, e no terceiro parágrafo. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designara a raça comesse. Era contrário a seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada.
Não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim era um alimento que as necessidades do homem requeriam. Diz-nos agora o Espírito de Profecia, noutro livro, Fundamentos da Educação Cristã, página 38, e no segundo parágrafo, o seguinte: Deus preparou um belo jardim para Adão e Eva. Proveu-os de tudo quanto exigiam suas necessidades. Plantou para eles árvores frutíferas de toda a espécie. Com mão liberal, circundou-os de suas mercês. Deus estava a prover-lhes tudo o que eles necessitavam. Mas tal como nós acabamos de observar, quando Eva desobedeceu a Deus, ela escolheu a sua própria dieta. Ou seja, Eva modificou a sua dieta, desobedeceu a Deus e, portanto, esta sua desobediência, tal como a do seu marido, levou-os a serem expulsos do jardim do Éden. Por isso, vejamos o que nos diz aqui o Espírito de Profecia no livro Filhos de Deus, página 14, e no 5º parágrafo. Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas a sua crença não a salvou da pena do pecado. Vejamos então que Eva foi levada a escolher a sua própria dieta. É o mesmo que nos pode ocorrer atualmente ao estarmos a escolher a nossa própria dieta e estarmos em desacordo, em desobediência aos mandamentos de Deus. Por isso, vejamos o que nos diz aqui. Descreu das palavras de Deus e isto foi o que a levou à queda. Vejamos até onde nos leva a desobediência pela intemperança. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Isto é o que está a ocorrer atualmente. Muitos estão a passar ao descanso. Muitos até já passaram ao descanso por causa da pandemia que houve há pouco tempo. E isto tantos de nós como adventistas do sétimo dia. Mas nós, como povo de Deus, foi-nos dada a mensagem da reforma para a saúde. Todos vamos ser julgados. E tal como nos diz aqui, porque não acreditaram na verdade e negligenciaram o momento de aprender. Atualmente, qualquer pessoa que passa ao descanso sendo adventista, a grande maioria diz: esperamos vê-lo ou vê-la na manhã da ressurreição. Mas vamos ter grandes desapontamentos, grandes surpresas. E porquê? Porque todos vamos ser julgados conforme o conhecimento que temos que Deus nos deu como povo, como igreja. E muitos que na atualidade estão a passar ao descanso não vão ressuscitar na manhã da ressurreição dos justos, simplesmente porque desobedeceram conscienciosamente às leis da saúde. Isto não é uma invenção nossa, mas é o que está escrito. É a realidade das coisas. E vejamos o que nos continua a dizer o Espírito de Profecia. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é verdade. Quando Eva viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Era agradável ao paladar, e enquanto comia, pareceu-lhe sentir um poder vivificador e imaginou-se entrar para uma esfera mais elevada de existência. Sem receio, apanhou e comeu. A única vez que tanto Adão como Eva, através do relato bíblico, desobedeceram a Deus, foi nesta vez. Isto quer dizer que eles, depois de terem comido, de terem cometido, aliás, a sua desobediência, o seu pecado, eles arrependeram-se, confessaram o seu pecado, tomaram por fé o sacrifício do Cordeiro Pascal e novamente se reintegraram na dieta que Deus lhe tinha dado no início. Por isso, como lemos no início, desde o Éden até o dilúvio, o que Deus tinha dado para a dieta do homem era somente uma dieta vegetariana. E podemos ver então que desde o Éden até o dilúvio houve um remanescente fiel a esses mandamentos de Deus,
comendo somente uma dieta vegetariana. Encontraremos que depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, Deus modifica-lhes ligeiramente a dieta. Contudo, a mesma continuava a ser 100% vegetariano. E o que é que Deus nos acrescentou na dieta? Vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 3, e dos versículos 17 e 18. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Agora aqui Deus, das sementes, frutas e da árvore da vida que lhes tinha dado, Deus retira-lhes uma coisa, que é a árvore da vida, mas acrescenta-lhes mais um elemento: as verduras ou as plantas do campo. Por isso, quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, é-nos dito pelo Espírito de Profecia em Conselhos para a Igreja, na página 225 e no 4º parágrafo, o seguinte: ao deixar o Éden para ganhar a subsistência lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Então podemos ver que agora, a esta dieta, Deus retirou-lhe a árvore da vida. Mas agora Deus dá-lhe permissão, que até antes do pecado não havia dado, deu-lhes então permissão para comer a erva do campo, ou as verduras. Estamos a dar-nos conta de como Deus retira uma coisa e coloca outra? Não foi porque Adão e Eva tenham escolhido comer as ervas do campo, mas Deus diz, e através do Espírito de Profecia, como também da Bíblia, que Deus deu-lhes esta permissão. A Bíblia registra que durante o tempo em que viveram Adão e Eva, depois de terem sido expulsos do jardim do Éden, a Bíblia não registra mais nenhum pecado de Adão e Eva. Certamente que se Deus não lhes tivesse dado permissão de comerem estas plantas do campo, Adão e Eva não as teriam comido. Contudo, eles comeram as plantas do campo porque Deus lhes deu permissão. Por isso, nós vamos encontrar que agora a dieta de Adão e Eva eram sementes, frutas e verduras. Tudo de acordo com como Deus lhes havia dado. Vamos ao livro de Spiritual Gifts, volume 4A, página 121 e ao 1º parágrafo. As pessoas que viveram antes do dilúvio comeram um alimento animal. Se nós regressarmos ao slide anterior, vamos contestar que depois de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, Deus não lhes tinha dado permissão para comerem alimento animal. Isto que estamos a ver aqui era a dieta de Adão e Eva. Mas nós vemos aqui que Deus não deu permissão para comerem alimento animal. Contudo, novamente Satanás volta a colocar no coração dos antediluvianos, dos desobedientes a Deus, escolherem a sua própria dieta, o seu próprio regime alimentar. E então aqui começamos a ver novamente dois grupos: os que obedecem a Deus e os que lhe desobedecem. Vejamos o que nos continua a dizer a passagem. As pessoas que viveram antes do dilúvio comeram alimento animal e gratificavam as suas luxúrias até que a sua taça de iniquidade se encheu e Deus limpou a terra da sua poluição moral através de um dilúvio. Reparemos então o que é que produz comer alimento animal? Produz uma poluição moral. Vejamos o que é que nos continua a dizer o texto. Então a terceira terrível maldição repousa sobre a terra. E agora vamos aqui constatar quais são as 3 maldições que Deus enviou à terra. A primeira maldição foi pronunciada sobre a posteridade de Adão e sobre a terra, por causa da desobediência. A segunda maldição veio sobre a terra depois de Caim ter matado o seu irmão Abel. A terceira maldição mais terrível de Deus veio sobre a terra por ocasião do dilúvio. Damos-nos conta de todo o contraste e de toda a cadeia de desenfreamento que traz a desobediência a Deus. Estamos a falar no conceito do regime alimentar.
então podemos nós ver aqui neste quadro que ainda antes do dilúvio começaram a haver dois tipos de crentes. Começaram a haver dois tipos de adoradores. Os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Ou seja, os que seguem pelo regime alimentar dado por Deus e os que negam o regime alimentar de Deus. Faço-vos então uma pergunta, meus irmãos. Se nós, na nossa condição atual, estivéssemos a viver no tempo depois da saída do Jardim do Éden, a que grupo nós pertenceríamos? Pertenceríamos ao grupo que obedece a Deus ou ao grupo que desobedece a Deus? Esta é uma pergunta pertinente, porque atualmente também existem dois grupos de cristãos, dois grupos de crentes e mais. Existem dois grupos de adventistas, os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Os que obedecem ao regime alimentar que Deus deu ao seu remanescente e os que desobedecem a esse regime alimentar. Mas vamos continuar o nosso estudo chegando agora aos dias de Noé, precisamente antes do dilúvio, e vamos saber como era a dieta de Noé antes do dilúvio. Vejamos o que nos é dito no livro Patriarcas e Profetas, na página 62 e no primeiro parágrafo. E aqui está a falar-nos dos antediluvianos, nos quais se encontrava Noé, que a Bíblia nos diz que era um homem justo e reto diante de Deus. Diz-nos então a palavra de Deus. Deus dera-lhes os frutos da terra em grande abundância para suprirem as suas necessidades físicas. A mensageira do Senhor está aqui a fazer referência aos antediluvianos. Observemos agora esta segunda passagem do Espírito de Profecia que se encontra no livro Conselhos sobre Saúde, página 109 e no segundo parágrafo. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne. E agora tomem muita atenção no que nos vai dizer o Espírito de Profecia. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites e tornaram-se tão corrompidos que Deus não os mais podia suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio e ele purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. Então, antes do dilúvio, a dieta de Deus era sementes, frutas e verduras. E aqui se encontrava o remanescente de Deus sendo fiel aos princípios que Deus lhes havia dado. Em contrapartida, encontramos que antes do dilúvio, o homem decide acrescentar à sua própria dieta algo que Deus não tinha dado permissão para o fazer. A dieta do homem, para essa época, era sementes, frutas e verduras. Mas nesta dieta, o homem decidiu acrescentar o alimento animal. Assim, podemos ver aqui nestas passagens dois tipos de dieta. A dieta de Deus, ou seja, o regime alimentar de Deus, e o regime alimentar do homem, que nós sabemos que este regime alimentar foi originado por Satanás. Não foi Deus que estabeleceu esta dieta, mas foi o inimigo das almas. Por isso, existem duas dietas antes do dilúvio. Recordemos que estamos a analisar o regime alimentar ao longo da história bíblica e por um momento coloquemos-nos a pensar qual seria a nossa condição, ou qual seria a nossa posição. Estaríamos do lado de Deus com a sua dieta ou com a dieta do homem nessa altura? Porque na atualidade, da mesma forma, Deus deixou certas restrições no regime alimentar. Vejamos o que nos continua a dizer o Espírito de Profecia em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 162 e no segundo parágrafo. Os habitantes do mundo de Noé foram destruídos porque se corromperam pela satisfação do apetite pervertido. Este os escravizou e se tornaram tão ferozes e ousados em suas abominações detestáveis que Deus não os toleraria sobre a terra. Deus atribui a maldade de Babilónia à sua
glutonaria e bebedice. Podemos aqui encontrar novamente que havia dois tipos de adoradores, dois tipos de regime alimentar. Continua a dizer-nos o Espírito de Profecia, e agora no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 60, e no segundo parágrafo o seguinte: as pessoas que viveram antes do dilúvio comiam alimento animal e satisfaziam seu lúbrigo apetite até que o copo de sua iniquidade se completou e Deus purificou a terra de sua poluição moral pelo dilúvio. Já sabemos que antes do dilúvio Deus não tinha permitido o consumo de certos artigos. Contudo, o homem, com o seu apetite pervertido, na sua intemperança, ele decide acrescentar certas coisas ao seu regime alimentar, mas que Deus não tinha aprovado, que Deus não tinha dado permissão. Mas o que é que ocorreu depois do dilúvio? O que é que foi que Deus agora estabeleceu depois do dilúvio? Vamos novamente ao livro de Gênesis, capítulo 9, e aqui já tinha ocorrido o dilúvio. E comecemos a ler do versículo 1 em diante. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. A partir de agora, Deus está a dar permissão para comer alimento animal. Reparemos que Noé é um ponto de transição entre o que Deus não permite e o que Deus permite. Antes do dilúvio, não foi permitido a Noé comer qualquer alimento animal. Mas depois do dilúvio, Deus decide dar permissão para que Noé possa consumir alimento animal. Ou seja, não é o ponto de transição entre o que não se podia comer e o que agora se pode comer nos tempos de Noé após o dilúvio. Se Noé antes do dilúvio comesse alimento animal, estaria a incorrer em desobediência e Deus não o poderia ter escolhido para construir a arca e que após ele saísse uma descendência. Contudo, depois do dilúvio, Deus, por meio de sua palavra, está a dar-lhe essa permissão a Noé. E agora Deus está a dar essa prerrogativa porque a terra tinha sido convulsionada e toda a terra tinha sido destruída. Não existia nada para comer. Apenas havia para alimento o que existia dentro da arca. Assim, podemos observar, se analisarmos mais profundamente, que ainda dentro da arca Noé se manteve fiel a Deus comendo frutas, sementes e verduras. Foi somente depois de ter saído da arca que Deus decide dar-lhe permissão para consumir agora alimento animal. Por isso, a Bíblia continua a dizer-nos: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, nós podemos ver que Deus agora está a dar-lhe permissão para comer alimento animal, mas alimento animal de animais limpos, não as carnes de animais imundos. E como é que sabemos isto? É o que vai dizer o versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui temos a primeira restrição. Número 1. É-nos dito que a carne tinha que ser comida sendo sangrada. Número 2. Em Levítico capítulo 11, Deus volta a recomendar ao povo de Israel as permissões que tinha dado a Noé, mas fazendo diferença entre carnes limpas e carnes imundas. Os animais imundos ficavam fora da dieta e a carne dos animais limpos para consumo teria que obrigatoriamente ser bem sangrada. Vamos ao versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Portanto, aqui vemos que Noé só tinha permissão para poder matar animais apenas para sobrevivência. Não podia matar animais simplesmente por matar, nem tampouco fazer deles um comércio, ou para servirem de iguaria ou glutonaria. O que estava em causa era apenas a sobrevivência de Noé e seus descendentes.
E vejamos o que nos continua a dizer o texto. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Observamos então que depois do dilúvio Deus dá permissão a Noé para ingerir alimento animal. Antes do dilúvio não tinha dado essa permissão a Noé para ingerir estes alimentos. Vejamos o que nos vai dizer o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 373 e no primeiro parágrafo. Deus não deu ao homem permissão. E esta palavra, permissão, é a que devemos ter sempre em conta, mesmo para o nosso tempo quando vamos comer algo que devemos fazer a pergunta tal como Noé fez e como fez Adão. Deus porventura me deu permissão para comer isto? Ou Deus não me deu permissão para comer isto? Esta é uma pergunta-chave, porque em base a esta pergunta está em causa a nossa obediência ou a nossa desobediência. Não é somente comer alimento animal, mas acima de tudo sabermos se estamos a ser obedientes à palavra de Deus. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Fora destruído tudo o que pudesse servir para a subsistência do homem e, diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé a permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Mas não era o alimento animal o artigo de alimentação mais saudável para o homem. Deus simplesmente está a permitir o consumo de alimento animal para que o homem nesta fase pudesse subsistir e também para que pudesse reduzir a sua longevidade, porque quanto mais longevidade o homem tivesse, mais maus desígnios ele iria implantar para fazer mal ao seu próximo. Mas sabemos que quando o homem começou a consumir alimento animal de animais limpos, o que é que começou a acontecer? Ele começou a degradar-se e começou rapidamente a encurtar o seu tempo de vida. O homem começou assim a degenerar-se mais rapidamente. Mas vejamos o que nos diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 67 e no segundo parágrafo. Antes deste tempo, está aqui a fazer-se uma alusão ao tempo antes do dilúvio, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Também noutra passagem muito importante, mas agora em Spiritual Gifts, volume 4a, página 121 e no segundo parágrafo, lemos o seguinte. Após o dilúvio, as pessoas comeram em grande parte alimentos de origem animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que ele estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador e a seguir as inclinações do seu próprio coração. E agora reparemos nesta palavra que está realçada a vermelho. E ele permitiu que aquela raça de grande longevidade comesse alimentos de origem animal para encurtar as suas vidas pecaminosas. Encontramos aqui a razão porque na atualidade a humanidade vive tão pouco. E é também porque Deus não vai permitir que um ser humano viva por muitos anos transgredindo os seus mandamentos. Logo após o dilúvio, a raça começou a diminuir rapidamente em tamanho e em longevidade de anos. Havia uma classe de animais de grande porte que pereceu durante o dilúvio. Deus sabia que a força do homem iria diminuir e estes animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem enfraquecido. Estamos a dar-nos conta, meus queridos irmãos, de como Deus, apesar de sermos rebeldes, apesar de sermos maus, apesar de sermos desobedientes às suas leis, Ele nos continua a prover de tudo o que necessitamos, continua a dar-nos todo o seu cuidado a fim de que possamos aceitá-lo, de que possamos andar de acordo com os seus mandamentos, andar nas suas leis.
Por isso é que aqui observamos que Deus, ao destruir estes animais gigantescos, Deus também o fez em grande medida por misericórdia para conosco. Porque se esses animais tivessem subsistido, o homem débil não os poderia controlar. Simplesmente, na atualidade, os animais ferozes não podem ser controlados, quanto mais esses animais gigantescos que existiam no mundo antediluviano. Por isso Deus os destruiu no dilúvio. E nós podemos ver que assim, da mesma forma, Deus tinha dado as suas restrições no regime alimentar. Vamos ver somente esta outra etapa e, posteriormente, nos estudos seguintes, continuaremos com o regime alimentar ao longo da história bíblica. Nos dias do maná. O que é que ordenou Deus após ter retirado o povo de Israel da escravidão do Egito? Qual foi a dieta ou regime alimentar pró-saúde que Deus deu ao seu povo depois de terem sido escravos no Egito durante 400 anos? Nós já sabemos que Deus, no tempo em que o povo de Israel esteve em cativeiro no Egito, eles podiam comer frutas, sementes, verduras, e Deus também tinha permitido que comessem carnes de animais limpos. Mas nós sabemos que ao comerem eles essas carnes de animais limpos, Deus havia dado certas restrições. E quais eram essas restrições? Número 1. De acordo com a Bíblia, tinham que ser carnes limpas. Número 2. Tinham que ser carnes sangradas. E existe uma terceira restrição. Tinham que ser estas carnes comidas entre o primeiro e o segundo dia depois de ter o animal sido abatido. Se essa carne fosse comida ao terceiro dia, já para Deus o que comesse dessa carne estava a desobedecer. Estava a desobedecer ao mandamento de Deus, que somente se podia comer entre o primeiro ou o segundo dia. Ao fim de 3 dias do animal ser abatido, a sua carne já não podia ser consumida, pois já apresentava vestígios de composição. E qualquer que comesse essa carne após o segundo dia de abate, diz a Bíblia, que deveria ser expulso do acampamento. Estamos a dar-nos conta que, apesar de Deus ter dado permissão para se comer de certos alimentos animais, Ele colocou restrições específicas para o consumo desses alimentos, animais, aliás. Vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia no Conselhos para a Igreja, página 232 e no 3º parágrafo. Escolhendo a comida do homem, no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou Ele a mesma lição. E agora veja o que nos é dito aqui, que é exatamente o que Deus procura para o seu povo atual ao tirá-los do mundo que é representado pelo Egito. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los a fim de serem um povo para a sua possessão própria. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Quando nós observamos este tempo do maná, sabemos que foi Deus que escolheu esse alimento para que o povo de Israel necessitava comer no deserto. E Deus, em sua misericórdia, estava a dar-nos o alimento essencial para o seu povo. Tal como no Éden, Deus escolheu o alimento que era saudável para a vida de Adão e Eva. E depois do cativeiro do povo de Israel no Egito, Deus novamente volta a escolher o alimento saudável para o seu povo. Vejam como Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos. Nos tempos antediluvianos, Deus está a escolher o alimento saudável para o seu povo. Depois do dilúvio, Deus está a permitir certos alimentos em misericórdia para com o seu povo. E agora, no tempo do maná, novamente Deus, na sua misericórdia, volta a escolher o alimento que seja para o benefício do seu povo. Não é para o benefício de Deus. Não é nenhum capricho que Deus quer impor ao seu povo, mas é para o nosso benefício. Por isso é que Deus é um Deus de amor. Por isso é que Deus nos está a mandar esta mensagem, que é uma mensagem para o nosso próprio bem. Por isso vejamos o que nos continua a dizer o Espírito de Profecia. Proveu-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná, o pão do céu. João 6,32. Foi unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido alimento cárneo, e isso apenas por pouco tempo.
Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Apesar disso, um regime sem carne não foi nunca aceito de coração. Continuou a ser causa de descontentamento e murmuração, franca ou secreta, e não ficou permanente. Podemos então ver novamente aqui dois grupos. O grupo de Moisés, onde ele estava a obedecer, procurando agradar a Deus, obedecendo às leis do regime alimentar, enquanto que existia novamente um outro grupo que se sente descontente pelo regime alimentar que Deus tinha escolhido em sua misericórdia. Estes dois grupos, meus irmãos, vêm a existir desde que Eva e Adão decidem pecar, desde que Eva decidiu obedecer a Satanás, desde que escolheu o seu próprio regime alimentar. E até ao tempo de Moisés veio essa linha de desobediência, essa linha que sempre tem preferido obedecer aos seus sentimentos, aos seus gostos, ao seu paladar, às suas paixões, e não procurando obedecer a Deus. Quem eram estes que não estavam contentes com o alimento que Deus tinha escolhido para o benefício do seu povo? Vejamos o que nos continua a dizer o Espírito de Profecia. Estas, ou seja, as murmurações, se originaram com a mistura de gente, muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés o estava a guiar. Podemos ver aqui entre parênteses reto algo que resolvemos acrescentar, que são as siglas EGW, de Ellen Goldwhite, porque assim como a mistura de gente, ou também conhecida como a multidão mista, sempre se estava a queixar, sempre estava a criticar, sempre estava a censurar a forma como Moisés o dirigia, assim da mesma forma no nosso tempo atual existe muita gente, muitíssimos adventistas que sempre estão a queixar, sempre estão a criticar, a murmurar, sempre estão a censurar a forma como o dom de profecia, através de Ellen White, que Deus deu ao seu povo para dirigir o remanescente, para chegarem à Canaã Celestial, à Cidade Santa, à Nova Jerusalém. E estes mesmos queixosos que existiam no tempo de Moisés são os mesmos queixosos que existem agora no nosso tempo atual, no Israel espiritual. E sabem vocês porque é que eles estão sempre a criticar? Porque é que estão sempre a queixar-se? Estão sempre a murmurar com o dom de profecia? Porque são adventistas meio convertidos. Se nos encontramos assim, é porque não caímos sobre a rocha. Não aceitamos o desígnio de Deus. Por isso é que o Senhor disse por meio da sua mensageira que se nós não tivermos o correto regime alimentar, número 1, não estaremos preparados para a transladação ao céu. Número 2, não poderemos dar a mensagem do terceiro anjo e muito menos a mensagem do quarto anjo. Número 3, não poderemos ser selados nas nossas frentes. Número 4, sairemos derrotados no juízo que está sendo efetuado no lugar santíssimo. É por isso que é muito importante esta mensagem. E vejamos como termina esta passagem do Espírito de Profecia. Estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés, e entre parênteses reto, Ellen White, os estava a guiar, embora soubessem que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo espalhou-se pelo arraial. Isto é o mesmo que ocorre na atualidade. Esse pensamento de que não há necessidade de ter um regime alimentar de acordo com a vontade de Deus espalhou-se por todo o arraial. Era seu propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser posto numa condição mais sadia, a fim de que pudessem usar o alimento originalmente provido ao homem, os frutos da terra que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Foi por esta razão que os israelitas foram em grande medida privados do alimento cárneo. Deus tirou do Egito os israelitas para que os pudesse estabelecer na terra de Canaã como um povo puro, santo e feliz.
Estamos a observar como Deus nos deu o exemplo histórico com o que passou com o antigo Israel? Isto é o mesmo que Deus deseja para o Israel espiritual, de colocar um povo santo e puro, santo e feliz na Canaã celestial. Para a realização deste objetivo, sujeitou-os a um processo de disciplina, tanto para o seu bem como para o bem de sua posteridade. Estivessem eles dispostos a vencer o apetite, em obediência às suas sábias restrições, e teriam sido desconhecidas entre eles a fraqueza e a moléstia. Seus descendentes teriam possuído força tanto física como mental. Teriam tido clara percepção da verdade e do dever, discernimento penetrante e são juízo. Mas sua falta de vontade para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus impediu-os em grande parte de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. Por isso, meus queridos irmãos, nós podemos ver ao longo deste estudo, quando o povo estava perto das portas de Canaã, Deus deu-lhes o maná. Deus estava dando as suas sábias restrições para o bem do povo. O mesmo ocorre atualmente, meus queridos irmãos e amigos. Deus, em seus sábios pensamentos, em suas sábias decisões, Ele coloca-nos sábias restrições para o nosso próprio bem. A Bíblia diz que Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Ele não deseja que o homem sofra. Mais do que isto, a Bíblia diz que quando Deus observa o ser humano a sofrer, Ele também sofre. Mas nós sofremos pelas nossas próprias decisões. Se tão somente obedecêssemos, tal como nos diz Deuteronômio capítulo 28 e dos versículos 1 a 14, onde ele diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E entre estas bênçãos, também em Deuteronômio, mas agora no capítulo 7 e no versículo 15, o Senhor diz-nos: E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Por isso, na atualidade é uma tristeza que a grande maioria dos milhões de adventistas do sétimo dia, e também cristãos a nível mundial, tenham depositadas as suas confianças numa vacina que abertamente viola os princípios da reforma pró-saúde dados por Deus ao povo remanescente. Deus deu-nos o regime alimentar para prevenir todo o tipo de enfermidades. O mundo está concentrado numa vacina, mas esquecem-se que para se prevenirem as enfermidades, Deus deixou um regime estabelecido para fortalecer o nosso corpo, tal como acabámos de ver ao longo deste estudo. Acabámos de ver como desde o Éden até às portas de Canaã, Deus sempre tem tido um remanescente que se tem mantido fiel aos seus princípios, obedecendo ao regime de saúde que Deus estabeleceu em cada geração. Da mesma forma, nesta geração, Deus vai ter um remanescente que, ainda que caiam os céus e a terra, ainda que o mundo vá contra estes simples conselhos que Deus estabeleceu na sua palavra e nos seus testemunhos, se manterão fiéis aos princípios que Deus estabeleceu no regime de saúde. Bem nos disse o apóstolo Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, convidamos-te a que obedeçamos a Deus para nosso bem. Em sua misericórdia, Ele nos tem dado esta mensagem. Vamos terminar precisamente com a mensagem com que iniciamos esta nossa apresentação. E é a passagem de Alonso Trevier Jones, tal como a mensageira do Senhor, nos faz este solene chamado a este remanescente. Diz-nos aqui o boletim da Conferência Geral de 1893, número 4, o seguinte: Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus,
ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma de saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma da saúde faça, é preparar seu povo para a transladação. Esta é a pedra principal, a pedra angular da mensagem da reforma pró-saúde, que tem como objetivo, que Deus procura buscar mediante a reforma pró-saúde, é a preparação do seu povo para a transladação ao céu. Por isso, eu creio firmemente de que todos aqueles que estão procurando a verdadeira obediência à reforma pró-saúde vão encontrar na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, a altura da semelhança do caráter de Cristo. Infelizmente, na atualidade, da mesma forma, há muitos que professamos guardar a reforma pró-saúde. Temos o conhecimento e, de alguma forma, praticamos alguma parte dessa mensagem. Mas sabem onde temos falhado muitas vezes? Na manifestação do nosso caráter. O nosso caráter é um testemunho que muitas vezes vai contra a essência da reforma pró-saúde. Porque muitas vezes o nosso caráter deita por terra toda a mensagem da reforma pró-saúde. O que é que nós queremos dizer com isto? Que muitas vezes o nosso caráter não reflete que nós sejamos guardadores da reforma pró-saúde. E sabem porquê? Porque ainda que digamos que guardamos a reforma pró-saúde, se continuamos a ser impacientes, se continuamos a ser orgulhosos, se continuamos a ser indelicados, nécios, se não nos observamos a nós mesmos, se observamos muito bem os outros, mas não observamos os nossos defeitos e erros para corrigi-los, não estamos a dignificar a reforma pró-saúde. E essa reforma pró-saúde não é a que Deus estabeleceu, não. A verdadeira reforma pró-saúde é a que vai acompanhada com mudança do caráter daqueles que estão a praticar e a viver esta reforma. Por isso, a verdadeira reforma pró-saúde, se ela de facto é verdadeira, será manifestada na nossa própria vida. Não somente no que como e naquilo que não como. A reforma pró-saúde só é de facto efetiva quando a levamos também no nosso caráter. Porque se estamos a levá-la corretamente, meus queridos irmãos e amigos, nós refletiremos esta reforma no nosso caráter. Por isso fazemos-te o convite para que nos próximos estudos nos continues a acompanhar. Estaremos a tratar a forma como nós, adventistas do sétimo dia, nos chegou esta mensagem preciosa, a mensagem da reforma pró-saúde, e que hoje, na mensagem do quarto anjo, Deus nos está a levar esta mensagem para preparar-nos para sermos transladados para o céu. Muitas graças damos a Deus por nos ter dado o privilégio de podermos ter compartilhado convosco esta linda e bela mensagem, que pelo menos para mim me tem ajudado na minha vida espiritual. Se desejardes ter todos os slides que aqui apresentámos nesta apresentação, temos-los em PDF e poderão contactar-nos através dos contactos que deixamos no final deste estudo. O nosso próximo estudo será a continuação deste mesmo, ou seja, o regime alimentar na história bíblica, parte 2. Mais uma vez agradecemos a todos aqueles que estiveram connosco neste estudo, fazendo votos que esta apresentação tenha sido de bênçãos para todos nós, pois este é um tema que tem sido de alguma forma negligenciado entre o professo povo de Deus, mas que pela graça do nosso Criador, esta mensagem está sendo novamente reavivada entre o seu povo, que se prepara para a transladação para o céu. Que Deus vos abençoe a todos e esperamos encontrar-nos no nosso próximo estudo.